TV Guararapes. Para começar, eu queria que você falasse dessa vantagem aí que o Santa pode ter, inclusive, classificando 4 rodadas com antecedência, caso vença e tudo mais. Essa vantagem de vocês deixa vocês mais tranquilos? Acredito que não significa uma coisa que vai baixar a guarda, né? A gente construiu, né, essa possibilidade com muito trabalho, né, desde o início da competição. Isso é completamente mérito dos atletas, né, que fizeram por onde conquistar essa pontuação. E, claro, dentro do que a gente foi evoluindo dentro da competição, a gente vê uma meta plausível da gente poder já classificar nessa rodada. Seria importantíssimo, né, para que a gente possa nos organizarmos na sequência da competição e planejar já pensando na segunda fase. Mas a gente precisa fazer um grande jogo diante do Central e conquistar esses 3 pontos, que é muito importante. E assim, se houver as combinações, a gente terminar a rodada já classificado, eu acho que vai ser um grande presente para o nosso torcedor que vai ficar muito feliz sabendo que o Santa Cruz tem a possibilidade de se classificar com 4 rodadas de antecedência. E assim, uma palavra que não internamente a gente não tem possibilidade, é zona de conforto, né? Essa frase não está aqui dentro. A gente sempre criando metas para o próximo jogo, criando mini-metas para que a gente possa sempre estar com a guarda alta, sempre buscando o próximo objetivo, né, para que a gente possa terminar a competição, sim, na liderança da chave. E agora a gente tem um grande objetivo dentro da competição, que é terminar em primeiro entre as 64 equipes. Isso é uma motivação nossa muito grande, por isso que eu tenho certeza que o que eu venho conversando com os atletas no dia a dia, a gente, dependente de classificar ou não nessa rodada, a gente não vai abaixar a guarda de forma nenhuma, porque a gente tem um objetivo muito claro, que é terminar essa fase em primeiro colocado das 64 equipes da competição. Professor, boa tarde para todo mundo também. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o adversário, né? O Central, que esse jogo vai colocar frente a frente, tanto o líder, né? O líder, o vice-líder, que tem marcas importantes. O Central é um visitante indigesto nessa Série D, né? O Santa está muito bem em casa, com o apoio da torcida. E fala um pouquinho sobre esse adversário. É um confronto regional, estadual, um confronto muito difícil. Como o Central tem se tornado um grande visitante na competição, e o Santa Cruz tem 100% de aproveitamento em casa diante do seu torcedor. E eu me lembro, na minha coletiva pré-jogo, lá em Caruaru, eu falei que esse Central não era o Central do estadual, que todos tinham que ficar bastante atento a essa equipe, né, que eu havia estudado, tinha visto os 2 últimos jogos para que a gente pudesse enfrentar eles no primeiro turno, e só corroborou com aquilo que eu já pensava. E ter o Central hoje junto com a gente ali, né, a gente líder, ele vice-líder, isso só nos faz ficar mais em estado de alerta, ficar com uma atenção redobrada, até pela performance do Central fora de casa, uma equipe muito organizada, uma equipe muito ajustada nas fases do jogo, a bola parada. Então a gente sabe disso. A gente teve uma vitória muito importante no primeiro turno, fora de casa, uma vitória muito difícil, onde o Central valorizou muito a nossa vitória. Eu falei naquela ocasião, né, que foi uma vitória que, na sequência da competição, todos iam entender a importância daquela vitória fora de casa, e a gente está em alerta máximo para esse confronto. A gente está com saudade do nosso torcedor, né? São 2 semanas sem jogar, 2 semanas sem jogar em casa, e a gente vai sempre falando o que a gente sempre fala. O Santa Cruz vai tentar se manter 100% de aproveitamento, vai ter um jogo de imposição dentro de casa, como sempre fez um jogo contundente, um jogo de mandante, mas sempre respeitando a equipe do Central por tudo que a equipe do Central desenvolveu nessa competição. Boa tarde, Marcelo. É João Batista, do canal Santa Cruz PE Eternamor.
Marcelo, há uma expectativa em torno das possíveis estreias de Natan e o Renato. Como é que estão as condições físicas desses atletas e o que é que ele veio para agregar no Santa Cruz? Só para informar o nosso torcedor, os 2 atletas serão relacionados para o jogo, né? Já tem condição de jogo. São 2 atletas, o Renato com um tempo mais de trabalho conosco, desenvolveu muito bem o seu trabalho durante a sua chegada até o dia de hoje. Está muito feliz, está com uma entrega muito grande. A gente tem notado isso no dia a dia de trabalho, já está completamente inserido dentro do nosso grupo de trabalho. Então, assim, é um jogador que vai nos ajudar muito na sequência. O Natan chegou essa semana, o Natan já vinha jogando, já vinha com uma performance normal no Atlético e teve uma semana de boa adaptação, foi muito bem recebido por todos nós aqui e já vai ser relacionado para esse jogo. Então, assim, são 2 jogadores, são os únicos 2 jogadores que chegaram após a minha chegada, e assim, 2 jogadores que vão agregar muito a esse bom grupo de trabalho que a gente tem, essa nossa boa equipe. Eu acho que os números dizem que os jogadores que chegam hoje chegam para agregar esse bom trabalho que os nossos atletas já vêm desenvolvendo aqui para tornar o Santa Cruz cada vez mais forte. Renato e Natan relacionados para esse próximo jogo contra o Central. E no caso do Israel, quais as condições físicas dele? Ele já vai estar apto para esse jogo? Como é que está a situação? O Israel é o único atleta ainda entregue ao departamento médico, né? E nesse momento ele está entregue ainda ao departamento médico, né? E a gente ainda sem previsão de volta, sem data de volta, está entregue ao nosso corpo médico, está evoluindo a sua recuperação, né? Um problema que já foi até colocado em nota pelo nosso departamento médico. É um problema que ele é muito específico, por isso que o nosso DM colocou muita propriedade, o doutor Antônio Mário, que é o nosso diretor-chefe, e estamos aguardando, mas com tranquilidade. A gente tem 2 outros grandes atletas na posição, que é o Totti e o Yuri, e a gente está bem atendido na posição. Enquanto a gente não pode contar com o Israel, a gente conta com esses 2 atletas. Professor, sobre essa questão das 2 semanas, né, de treinamentos, o que é que foi importante para ajustar nesse período, sem jogos, né, se o trabalho é diferente, o que é que pode dar uma adiantada sobre como foi esse período? Sim, a gente fez uma intertemporada, né, 15 dias no futebol é raro, então a gente deu 3 dias de folga para os atletas para que eles pudessem recarregar as baterias, de tirar um pouquinho o chip da competição, do dia a dia de trabalho, estar com as suas famílias, como a gente diz, recarregar as baterias. E aí retomamos o trabalho, um trabalho pautado já para o jogo do Central, e aí com uma pausa muito boa, que a gente pôde dar como a gente pode dizer, um polimento na parte física técnica, também na parte continuar potencializando a nossa parte tática, que a equipe possa continuar evoluindo a cada partida. Mas para nós foi uma pausa muito importante, foi uma pausa que, não sei se pontualmente na metade da competição, um pouquinho menos ou um pouquinho mais, mas uma pausa que foi na metade da competição, eu acho que foi muito importante, né? Tem um lado, o copo meio cheio, tem um lado ruim, porque a gente vem numa sequência muito boa, né? A primeira colocação entre os 64, com mais de 80% de aproveitamento, mas, de outro lado, a gente pode reorganizar as questões de treinamento. Então, tem o lado positivo. Eu acho que o único lado negativo foi a pausa da nossa boa sequência que a gente tem, do nosso bom aproveitamento. Mas eu tenho certeza que o nosso grupo de trabalho soube aproveitar esse momento da pausa, e foi um momento muito importante, como te digo, eu acho que muito propício, que foi na metade da competição, para que a gente possa fazer essa intertemporada, reorganizar alguns fatores para que a gente possa voltar forte. O senhor tem buscado um padrão de jogo equilibrado. O que ainda precisa ser ajustado para que a equipe atinja o nível desejado?
é que a gente possa fazer 90 minutos, por exemplo, como a gente fez os 30 primeiros minutos do último jogo. Esse é meu grande desafio. A gente melhorou a questão do primeiro para o segundo tempo, a gente conseguiu ter um melhor equilíbrio, mas como o treinador é muito exigente, a minha exigência hoje é tentar fazer 90 minutos como eu fiz o primeiro terço diante da última partida que a gente fez diante do Souza, que para mim foi talvez uma das melhores, os primeiros 30 minutos diante do Souza. Esse é o grande desafio para que a gente possa continuar evoluindo a equipe. A equipe não pode estagnar, a gente tem que tentar sempre evoluir, sempre tem aspectos para que a gente possa evoluir. E eu venho buscando no dia a dia, diante de revendo os jogos, observando, fazendo reuniões multidisciplinares para que a gente sempre possa detectar e sempre estar no estado de alerta para que a gente não possa estacionar, está sempre evoluindo. Marcelo, boa tarde. Não sei se você já tocou no assunto, se tocou, me perdoe, mas queria que você fizesse um paralelo entre o primeiro jogo contra o Central e esse de agora. O que é que mudou do Santa Cruz de lá para cá? E como você é um bom estudioso da Série D e dos adversários também, eu queria que você falasse sobre essa evolução do Central, né? Que vem numa evolução muito boa na Série D a ponto de chegar a essa vice-liderança do Grupo A3. A gente não tem, né, uma pausa muito grande entre o primeiro e o segundo jogo, já que a tabela ela volta ao contrário, né? Então, assim, não, a gente joga o primeiro, aí depois vai pegar o adversário lá na frente. Volto a falar, que eu respondi ainda há pouco, para mim não é surpresa o momento que o Central vive na partida do primeiro turno. Eu já pontuei que era uma equipe diferente da equipe do estadual, e ela provou isso durante a sequência da competição, hoje, né, na vice-liderança com muito mérito, e a gente entende pontualmente e aspecto muito positivo que o Central evoluiu do primeiro para o segundo jogo, principalmente a sua performance fora de casa, né? Ela elevou os números do Central dentro da competição. O Central é uma equipe que tem uma bola parada muito bem elaborada, uma equipe muito bem organizada taticamente, uma equipe com um treinador que conhece a competição, um treinador que já foi campeão dessa divisão. Então a gente entende e estuda todo esse contexto de entender um treinador experiente na competição, e a gente está muito atento a tudo isso, né, da equipe do Central que a gente vai pegar. Mas como falei anteriormente, a gente dessa vez joga em casa, onde a gente tem 100% de aproveitamento, e a gente se faz muito forte em casa para a gente possa ter um jogo de imposição e buscar esses 3 pontos. E aí, tirando as condições do gramado, né? Primeiro jogo lá, o gramado realmente prejudicou um pouco o futebol de Santa Cruz, e agora você joga em casa, você está falando desse fator casa que é importante. E aí eu queria que você falasse também da importância da presença do torcedor. Há uma expectativa boa de um público bom, mas a gente vem de uma festividade junina aí que tira um pouquinho o torcedor do gramado, do campo de futebol, né? Qual a importância da torcida participar desse jogo, Marcelo? São João já terminou, né, minha torcida? Então, celebrei bastante, degustei essa festa maravilhosa que eu e minha família, fiquei muito feliz em poder estar participando da festa de São João aqui em Pernambuco, eu e minha família. Mas agora a festa já acabou, viramos a página, foco total no nosso tricolor no Santa Cruz. Então, eu sempre falo que a nossa torcida é fantástica, é maravilhosa, e a minha expectativa de público para esse jogo são os 30 mil, que é a capacidade máxima do Arruda. A gente vive um momento ímpar, né, na competição, liderando as 64 equipes, com aproveitamento acima de 80%. Eu acho que todo o esforço que a gente pode fazer para entregar ao nosso torcedor, a gente tem feito. E aí a gente tem entregue a ele os números, as vitórias, a 100% de aproveitamento em casa, e o nosso torcedor tem sido fundamental para isso. A gente conta os dias para poder jogar no Arruda de novo e reencontrar o nosso torcedor. E a gente ficaria muito alegre, muito contente, se a gente pudesse colocar novamente os 30 mil torcedores no Arruda domingo. Então, a minha mensagem ao nosso maior patrimônio, ao nosso torcedor, é que domingo a gente possa ter uma festa brilhante, com muita paz, com muita alegria, e a gente possa colocar os 30 mil torcedores aqui e a gente continuar essa sinergia entre equipe e torcida, que é isso que tem nos deixado
no topo da competição. Então, convoco o torcedor tricolor, a nossa nação tricolor, que possa estar aqui domingo comemorando, festejando e fazendo o campo inclinar, como eu sempre digo, para o nosso adversário e a gente buscar essa vitória junto.